Olha, eu preciso ser completamente honesto contigo agora. Você já se pegou naquela situação onde você acorda determinado a estudar, a fazer exercício, a trabalhar naquele projeto importante, mas quando vê já passou o dia inteiro vendo série, rolando feed nas redes sociais, adiando tudo que realmente importa? E aí você se olha no espelho e pensa: cara, eu sou preguiçoso, tem algo errado comigo. Mas e se eu te disser que você não é preguiçoso? E se eu te mostrar que filósofos há mais de 2000 anos já tinham resolvido esse problema que você enfrenta todo santo dia? Fica comigo, porque nesse vídeo eu vou te ensinar 6 técnicas estoicas concretas, testadas por imperadores, guerreiros e pessoas comuns, que venceram o que você chama de preguiça. E te garanto uma coisa, no final desse vídeo você vai entender que preguiça nem existe. O que existe é energia mal direcionada. E você vai aprender exatamente como redirecionar essa energia usando a sabedoria estoica. Passei anos estudando Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca e aplicando esses ensinamentos na minha própria vida. E o que vou compartilhar contigo hoje não é a teoria abstrata, são técnicas que eu uso, que funcionam e que vão funcionar para você também se você aplicar com seriedade. Agora, antes de entrar nas técnicas, preciso estabelecer algo fundamental que os estoicos entendiam perfeitamente. Não existe pessoa preguiçosa. Eu sei, você deve estar pensando, mas eu conheço um monte de gente preguiçosa. Eu mesmo sou preguiçoso em várias áreas. Calma, deixa eu explicar. Os estoicos tinham uma compreensão profunda sobre energia humana. Eles sabiam que todo ser humano tem energia. O problema nunca é falta de energia. O problema é direcionamento de energia. Pensa comigo. Você conhece alguém que diz que é preguiçoso para estudar, mas passa 5 horas seguidas assistindo série na Netflix sem piscar? Ou alguém que não tem energia para fazer 10 minutos de exercício, mas joga videogame por 3 horas sem parar? Ou você mesmo que diz que está sem energia para trabalhar naquele projeto, mas consegue rolar o feed do Instagram por 1 hora inteira sem nem perceber o tempo passar? Você vê o que está acontecendo aqui? Não é falta de energia, é energia direcionada para o lugar errado. E os estoicos tinham técnicas específicas para redirecionar essa energia. Então não bate em você mesmo, não se culpe, não fica naquela de eu sou preguiçoso, eu não presto. Isso é mentira. Você tem energia, você só precisa aprender a direcioná-la. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Primeira técnica estoica para vencer a preguiça: a dicotomia da facilidade. Isso vem direto do princípio estoico da dicotomia do controle, mas aplicado de forma prática ao seu ambiente. Os estoicos sabiam que nós somos profundamente influenciados pelo nosso ambiente, e eles usavam isso a seu favor. A técnica é simples e devastadoramente efetiva. Torne o certo fácil e o errado difícil. Deixa eu te explicar como isso funciona na prática. Você quer fazer dieta, comer melhor, se alimentar de forma saudável. Beleza. Mas aí você olha na sua geladeira e o que tem lá? Refrigerante, chocolate, biscoito, salgadinho, tudo que é porcaria. E tem uma alface murcha no fundo que você teria que lavar, cortar, preparar. Quando der fome à noite, o que você vai pegar? Óbvio, você vai pegar o que está mais fácil. O chocolate já está ali, pronto. A alface exige trabalho. Os estoicos diriam: você tornou o errado fácil e o certo difícil. Você está lutando contra você mesmo. É uma batalha perdida antes de começar. Agora vamos aplicar a técnica estoica. Você vai na feira ou no mercado e compra aquelas saladas prontas, já lavadas, já cortadas, já em potes. Você enche sua geladeira só de comida saudável. E você tira toda a porcaria de casa, joga fora, doa, manda embora. Agora, quando der fome à noite, o que está fácil? Pegar a saladinha pronta. O que está difícil? Comer porcaria, porque você teria que sair de casa, ir até o mercado ou pedir delivery. Você inverteu a equação. Tornou o certo fácil e o errado difícil. E os estoicos aplicavam isso em tudo. Epiteto, por exemplo, era obcecado com criar ambientes que favorecessem a virtude. Se você quer acordar mais cedo e não quer ficar no celular logo de manhã, qual a técnica estoica? Deixar o celular carregando na sala, bem longe do quarto. Tornou o errado, pegar o celular, difícil, porque agora você teria que levantar da cama, sair do quarto e até a sala. Muito trabalho. Tendência natural?
você não faz. Quer estudar mais e não ficar perdendo tempo nas redes sociais? Desinstala as redes sociais do celular. Ah, mas eu preciso delas para o trabalho. Beleza, acessa pelo computador, mas tira do celular. Tornou o errado difícil. Quer malhar de manhã? Deixa a roupa de treino já separada na noite anterior, bem ao lado da cama. Acorda, a roupa tá ali, fácil de vestir. Tornou o certo fácil. Você entendeu a lógica? Os estoicos sabiam que força de vontade é um recurso limitado. Você não pode depender só de força de vontade o tempo todo. Você vai falhar. Então, em vez de lutar contra a sua natureza, trabalhe com a sua natureza. Use sua tendência natural de escolher o caminho mais fácil a seu favor. Estruture seu ambiente de forma que o caminho mais fácil seja o caminho certo. Marco Aurélio, imperador de Roma, tinha escribas que preparavam tudo para ele poder escrever suas meditações facilmente. Ele tornou o hábito de reflexão filosófica fácil. Ele não dependia só de motivação. Ele criou as condições para o sucesso. Você pode fazer o mesmo em qualquer área da sua vida. Exercício prático agora. Escolha um hábito que você quer desenvolver. Pode ser estudar, exercitar, comer melhor, trabalhar num projeto. Agora pergunte, como eu torno isso mais fácil? E como eu torno o oposto mais difícil? Implementa isso hoje. Hoje mesmo, não amanhã. Hoje. Segunda técnica estoica para vencer a preguiça. A economia de decisões. Isso é pura filosofia estoica aplicada à neurociência moderna. Os estoicos entendiam algo que a ciência só confirmou recentemente. Nós temos uma quantidade limitada de decisões que podemos tomar bem por dia. Cada decisão que você toma gasta energia mental. E quanto mais decisões você toma, piores ficam suas decisões. Sêneca falava sobre isso nos seus escritos. Ele observava como pessoas que tinham que tomar muitas decisões pequenas durante o dia ficavam exaustas e tomavam decisões terríveis nas coisas importantes. A técnica estoica é: não tome decisões que você só precisa tomar uma vez. Toma a decisão uma vez, cria um sistema e nunca mais volte a decidir aquilo. Exemplo concreto. Você está trabalhando e do seu lado tem seu celular. A cada 5 minutos você olha se chegou mensagem, se alguém curtiu sua foto, se tem notificação. Você sabe que não deveria olhar, mas aí começa a negociação interna. Será que eu olho? Não, melhor não olhar. Mas e se for importante? Não foco, mas só uma olhadinha rápida. Você está tomando a mesma decisão 50 vezes por hora. Está gastando energia mental à toa. A técnica estoica é: toma a decisão uma vez. Durante as próximas 2 horas, o celular fica desligado dentro da gaveta. Pronto. Decidi uma vez. Agora não tem mais o que decidir. O celular está na gaveta, desligado. Acabou a negociação interna. Você economizou 49 decisões. Sua energia mental está preservada para o trabalho importante. Marco Aurélio tinha uma rotina fixa para muitas coisas justamente por isso. Ele não ficava toda manhã decidindo o que fazer. Ele já tinha decidido uma vez. Levantava, meditava, treinava, tomava banho frio, trabalhava. Sempre a mesma sequência. Ele economizava decisões para as coisas que realmente importavam, como decisões de império, de justiça, de guerra. Você pode aplicar isso em tudo. Alimentação? Toma a decisão uma vez. Eu não como açúcar refinado. Pronto. Agora, quando alguém te oferece um doce, você não fica naquela negociação interna de como ou não como, só um pouquinho, mas não deveria. Não, você já decidiu. Você não come. Acabou. Economia de decisão. Exercício, eu treino segunda, quarta e sexta às 6 da manhã. Decidi uma vez. Agora não tem, será que eu treino hoje? Tô com vontade, tá frio lá fora? Não importa, você já decidiu. É segunda? Então você treina. Simples assim. Redes sociais, eu só acesso redes sociais depois das 8 da noite e por no máximo 30 minutos. Decidiu uma vez, implementou, pronto. Os estoicos chamavam isso de criar regras de vida. E essas regras não são prisões, são libertações. Porque quando você tem regras claras que já decidiu seguir, você não gasta energia mental decidindo toda hora. Você simplesmente segue. E toda aquela energia que você gastava em indecisão agora está disponível para criar, produzir, viver. Exercício prático. Identifica 3 áreas da sua vida onde você fica tomando a mesma decisão várias vezes por dia. Pode ser sobre comida, exercício, trabalho, celular, série, qualquer coisa. Agora crie uma regra clara para cada uma. Toma a decisão uma vez só. Escreve a regra e segue. Não negocia mais.
Os estoicos chamavam isso de viver de acordo com a natureza racional. Você usa sua racionalidade uma vez para criar a regra certa e depois segue a regra sem questionar. Terceira técnica estoica, a celebração dos pequenos avanços. Isso vem direto de Epicteto, que ensinava que progresso, não perfeição, é o objetivo da vida filosófica. Os estoicos entendiam algo fundamental sobre motivação humana. Nosso cérebro precisa de recompensas para continuar fazendo algo difícil. E quando a recompensa está muito distante, a gente desiste no meio do caminho. Pensa na pessoa que quer emagrecer 20 quilos. 20 quilos é muito. Vai levar meses, talvez um ano. Se ela só vai se sentir bem quando perder os 20 quilos, ela vai desistir na segunda semana. Porque o cérebro dela não está recebendo recompensa nenhuma. Ela está se sacrificando todo dia e não vê resultado. A técnica estoica é dividir a jornada em pequenas etapas e celebrar cada etapa. Não esperar chegar no topo da montanha para comemorar. Comemorar cada 50 metros subidos. E quando digo comemorar, não estou falando de festa. Estou falando de reconhecimento consciente, de pausar e dizer para si mesmo: eu fiz isso, eu avancei, isso é progresso. Você sente o orgulho disso, deixa o cérebro liberar dopamina. Marco Aurélio fazia isso nas meditações. Ele escrevia constantemente, reconhecendo pequenos progressos em virtude. Hoje eu mantive a calma quando aquele senador foi grosseiro. Ele celebrava essa pequena vitória. Hoje eu escolhi a simplicidade em vez do luxo. Pequena vitória, reconhecida e celebrada. Isso gerava motivação para continuar. Cientificamente, isso faz todo sentido. Quando você reconhece e celebra um progresso, seu cérebro libera dopamina. Dopamina é o neurotransmissor da motivação, da vontade de fazer mais. E aqui está o truque. Seu cérebro não diferencia uma pequena vitória de uma grande vitória em termos de liberação de dopamina. Ele libera dopamina pelo fato de você reconhecer progresso. Então vamos aplicar isso. Você quer acordar às 6 da manhã para estudar, mas normalmente acorda às 7h40. Não tenta ir direto para as 6. Vai gradualmente. Primeira semana, acorda às 7h30. Conseguiu? Celebra. Cara, eu acordei 10 minutos mais cedo que meu padrão. Isso é progresso. Eu estou mudando. Sente o orgulho disso. Deixa o cérebro liberar dopamina. Segunda semana, 7h20. Conseguiu? Celebra de novo. Mais 10 minutos conquistados. Estou ficando mais forte. Você vai criando momentum. E o mais incrível, conforme você vai conquistando essas pequenas vitórias e celebrando, fica mais fácil conquistar a próxima, porque seu cérebro está associando o comportamento com recompensa. Os estoicos tinham um exercício diário chamado exame de consciência. No final do dia, eles revisavam tudo o que aconteceu. Mas não era para se criticar brutalmente. Era para reconhecer onde agiram com virtude, onde progrediram e onde podem melhorar amanhã. Epicteto dizia aos seus alunos: não espere ser Sócrates, mas celebre que hoje você foi um pouquinho melhor que ontem. Exercício prático. No final do dia, antes de dormir, escreve 3 pequenas vitórias do dia. Podem ser minúsculas. Eu resisti ao impulso de checar o celular durante o trabalho por 1 hora inteira. Eu bebi 2 litros de água hoje. Eu fiz 10 minutos de alongamento. Escreve. E conscientemente reconhece. Isso é progresso. Você vai ver como isso muda completamente a sua motivação ao longo dos dias. Terceira técnica estoica, o poder do propósito magnético. Isso vem direto do conceito estoico de telos, de propósito final. Os estoicos não faziam nada só porque sim. Tudo tinha um propósito conectado a algo maior. E eles entendiam que quando você tem um propósito forte o suficiente, obstáculos se tornam irrelevantes. Sêneca conta histórias de mães que desenvolviam força sobre-humana para salvar filhos em perigo. Mães que levantavam carros, que quebravam portas, que faziam o impossível. Por quê? O propósito estava claro e visceral. Salvar meu filho. Quando o propósito é assim tão forte, o cérebro libera recursos que você nem sabia que tinha. O problema da maioria das pessoas não é falta de capacidade, é falta de propósito forte o suficiente. Elas querem acordar mais cedo, mas o "pra quê" não é magnético. Para ser mais produtivo. Tá, mas isso não mexe com você emocionalmente. Para ter sucesso. Ok, mas o que é sucesso? Para ficar mais saudável.
Legal, mas isso é abstrato demais. A técnica estoica é ir fundo no pra quê, até achar algo que realmente te move. Vou te dar um exemplo pessoal que eu uso para mim. Por muito tempo eu tentava me alimentar melhor e fazer exercício. O motivo era para ficar em forma, para ser mais saudável. Não funcionava. Eu fazia por algumas semanas e desistia. Por quê? O propósito não era forte. Aí eu mudei o propósito. Eu tenho filhos e eu percebi que o propósito magnético para mim não é ficar saudável abstratamente, é estar presente e ativo na vida dos meus filhos por muitas décadas. É não deixar meus filhos crescerem sem um pai porque eu morri cedo de infarto por comer porcaria e não me exercitar. Esse propósito é visceral. Quando eu penso nisso, eu sinto algo. E quando eu sinto algo, eu ajo. Marco Aurélio fazia isso constantemente. Ele se perguntava, por que eu estou fazendo isso? E conectava cada ação a um propósito maior. Estou acordando cedo para estudar filosofia para me tornar um líder mais justo para Roma. Não era acordar cedo porque é bom, era acordar cedo conectado a algo maior que ele é. Os estoicos tinham um exercício chamado visualização do sábio. Eles imaginavam a versão ideal de si mesmos, o sábio estoico perfeito. E então perguntavam, o que o sábio faria nesta situação? Isso criava um propósito magnético, tornar-se aquela versão ideal. Exercício prático. Pega algo que você quer fazer, mas não está conseguindo. Pode ser estudar mais, exercitar, trabalhar num projeto, qualquer coisa. Agora pergunta, para quê? E não aceita a primeira resposta superficial. Vai fundo. Para ficar em forma? Ok. Para que ficar em forma? Para ser mais saudável. Ok. Para que ser mais saudável? Para viver mais. Ok. Para que viver mais? Para estar presente na vida das pessoas que amam. Agora você chegou num propósito que tem peso emocional. Escreve esse propósito profundo. E toda vez que você estiver sem motivação para fazer a coisa, conecta de volta ao propósito. Não é vou treinar porque preciso treinar. É vou treinar porque quero estar presente na formatura dos meus filhos, no casamento deles, quero conhecer meus netos. Sente a diferença de peso emocional? Os estoicos sabiam que propósito é combustível. Sem propósito forte, você não vai longe. Quinta técnica estoica, a prática da transformação alquímica. Isso vem direto do conceito estoico de que obstáculos não são problemas, são oportunidades. Marco Aurélio dizia, o impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Mas vamos tornar isso ultra prático. Aqui está a técnica. Pegue aquilo que você chama de preguiça, aquilo que você gasta tempo fazendo em vez de fazer o que deveria, e transforme em recompensa. Os estoicos eram mestres em usar suas próprias tendências a favor deles em vez de lutar contra elas. Vou te dar exemplos concretos. Você ama ver Netflix? Ótimo, não lute contra isso. Use isso. A técnica, se eu estudar 2 horas com foco total, eu ganho 2 horas de Netflix à noite sem culpa. Agora, Netflix não é seu inimigo, é sua recompensa. Você não está tentando eliminar Netflix da sua vida. Você está usando o desejo por Netflix como combustível para estudar. Você ama rolar feed nas redes sociais? Perfeito. Se eu escrever por 50 minutos sem distração, eu ganho 10 minutos de redes sociais. Você transforma a preguiça em prêmio pelo trabalho. Você adora jogar videogame? Excelente. Se eu malhar por 1 hora, eu jogo por 1 hora. O jogo não é mais o vilão que te impede de malhar, é o prêmio que você ganha por malhar. Os estoicos chamavam isso de usar suas paixões a favor da virtude. Eles não eram contra prazeres, eram contra ser escravo dos prazeres. Quando você transforma prazer em recompensa por virtude, você está usando o prazer estrategicamente. Você é o mestre, não o escravo. Epicteto ensinava seus alunos a fazer exatamente isso. Ele dizia, você gosta de vinho? Ótimo, mas beba vinho como recompensa por um dia de virtude, não como escape de um dia de preguiça. A diferença é sutil, mas transformadora. No primeiro caso, você controla o vinho. No segundo, o vinho controla você. E tem mais. Quando você usa essa técnica, você remove a culpa. Porque agora, quando você está vendo Netflix, ou jogando, ou nas redes sociais, você não está se sentindo culpado pensando, eu deveria estar trabalhando. Não. Você está curtindo sua recompensa merecida.
Você já fez o trabalho. Agora você pode relaxar, sem culpa. Isso é psicologicamente libertador. Exercício prático. Identifica aquela atividade que você faz demais e que te faz sentir culpado. Netflix, redes sociais, jogos, YouTube, seja lá o que for. Agora, não tenta eliminar da sua vida. Tenta transformar em recompensa. Cria uma regra clara. Eu faço X por Y tempo e então eu ganho Z por W tempo. E segue essa regra. Você vai ver que é muito mais fácil fazer X quando você sabe que Z está te esperando do outro lado. Sexta e última técnica estoica, e essa é a mais importante de todas. A assunção radical de responsabilidade. Isso é o coração do estoicismo. Os estoicos tinham um princípio absoluto. Você é responsável pela sua vida. Totalmente. Não parcialmente, não, depende das circunstâncias, não, mas é que aconteceu isso comigo. Não, você é responsável. Epicteto, que foi escravo por boa parte da vida antes de ganhar liberdade, dizia: não é o que acontece com você, mas como você responde ao que acontece com você que determina a sua vida. Pensa no absurdo disso. Ele foi literalmente escravo, poderia culpar tudo e todos, mas ele escolheu assumir responsabilidade total pela sua resposta à situação. E ele se tornou um dos filósofos mais livres que já existiu, mesmo quando estava acorrentado. A técnica estoica é essa. Pare de culpar. Pare de encontrar desculpas. Pare de dizer, é que eu não consegui fazer porque o governo, a economia, minha família, meu chefe, minha situação financeira, meu passado. Isso tudo é real? Pode ser. Essas coisas podem realmente tornar as coisas mais difíceis, mas elas não impedem você de agir. E enquanto você fica culpando fatores externos, você está dando o poder da sua vida para esses fatores externos. Marco Aurélio era imperador de Roma. Parece vida fácil, né? Mas ele governou durante pragas, guerras, traições, crises econômicas. Ele tinha milhões de motivos para dizer: eu não consigo ser virtuoso porque olha todo esse caos ao meu redor. Mas ele não disse isso. Ele disse: deixe de lado tudo que não depende de você e foque no que depende de você. Suas escolhas, suas ações, suas respostas. A pergunta estoica não é quem ou o que é culpado. A pergunta estoica é: o que eu posso fazer agora com o que tenho? E essa mudança de pergunta muda tudo. Porque quando você pergunta quem é culpado, você fica preso, vítima, sem poder. Quando você pergunta o que eu posso fazer, você recupera o poder. Você se torna protagonista. Você não consegue acordar cedo porque está cansado? Tá. O que você pode fazer com isso? Dormir mais cedo, talvez? Você não consegue estudar porque seu ambiente é barulhento? Tá. O que você pode fazer? Ir para uma biblioteca? Usar fones de ouvido com ruído branco? Você não consegue economizar dinheiro porque ganha pouco? Tá. O que você pode fazer? Arrumar uma fonte de renda extra? Cortar gastos desnecessários? Sempre tem algo que você pode fazer. Sempre. E os estoicos te desafiam a parar de focar no que você não pode fazer e começar a focar no que você pode fazer. Sêneca dizia: não pergunte por que isso aconteceu comigo. Pergunte o que vou fazer com o que aconteceu. Essa é a postura estoica. Responsabilidade radical. E aqui está a coisa mais libertadora. Quando você assume responsabilidade total, você ganha poder total. Porque se você é o problema, você também é a solução. Se os resultados dependem de fatores externos, você está ferrado, porque você não controla fatores externos. Mas se os seus resultados dependem de você, das suas escolhas, das suas ações, então você tem controle. Você pode mudar. Exercício prático final e mais importante. Pega uma área da sua vida que não está como você quer. Pode ser saúde, dinheiro, carreira, relacionamentos, qualquer coisa. Agora, escreve todas as desculpas que você usa para justificar por que essa área não está boa. Eu não tenho dinheiro porque a economia está ruim. Eu não estou em forma porque não tenho tempo. Eu não tenho a carreira que quero porque não tive oportunidades. Escreve tudo. Agora, risca tudo e escreve: eu sou o responsável por essa área da minha vida. E aqui está o que eu vou fazer para melhorá-la. E lista ações concretas que dependem só de você. Não ações que dependem de outros mudarem, de circunstâncias mudarem, de ter sorte. Ações que você controla 100%. É difícil? É. Dói. Dói. Mas é libertador? Completamente. Porque pela primeira vez, você não está mais à mercê do mundo. Você está no controle. E os estoicos te dizem: você sempre esteve no controle. Você só estava entregando o controle para fatores externos.
Agora vou fazer uma recapitulação rápida das 6 técnicas estoicas que acabam com a preguiça, porque é importante você ter isso claro na mente para aplicar. Primeira, dicotomia da facilidade. Torne o certo fácil e o errado difícil através do design do seu ambiente. Segunda, economia de decisões. Tome decisões importantes uma vez só e crie sistemas, não fique decidindo toda hora. Terceira, celebração dos pequenos avanços. Divida objetivos grandes em pequenas etapas e reconheça cada progresso. Quarta, poder do propósito magnético. Conecte suas ações a um propósito profundo que realmente te move emocionalmente. Quinta, transformação alquímica. Use suas preguiças como recompensas pelo trabalho virtuoso. Sexta e última, assunção radical de responsabilidade. Pare de culpar, pare de encontrar desculpas, pare de dizer é que eu não consegui fazer porque o governo, a economia, minha família, meu chefe, minha situação financeira, meu passado, isso tudo é real, pode ser. Essas coisas podem realmente tornar as coisas mais difíceis, mas elas não impedem você de agir. E enquanto você fica culpando fatores externos, você está dando o poder da sua vida para esses fatores externos. Essas 6 técnicas não são teoria abstrata de filósofos mortos há 2000 anos. São ferramentas práticas testadas por imperadores, escravos, guerreiros, artistas, pensadores ao longo de milênios. Elas funcionaram para Marco Aurélio governando o maior império do mundo antigo. Funcionaram para Epicteto, construindo liberdade interior enquanto era escravo. Funcionaram para Sêneca, navegando a política brutal de Roma. E vão funcionar para você, lidando com os desafios da vida moderna. Porque a natureza humana não mudou. Seus desafios podem ser diferentes. Você não está liderando legiões romanas ou escapando de imperadores malucos. Mas você está lidando com as mesmas tendências humanas: procrastinação, distração, falta de disciplina, energia mal direcionada. E as soluções estoicas funcionam exatamente da mesma forma hoje. Mas e agora? Conhecimento sem aplicação é inútil. Os estoicos eram obcecados com prática, não apenas teoria. Epicteto o dizia constantemente aos alunos: não me diga o que você aprendeu, me mostre como você mudou. Então aqui está meu desafio para você. Escolhe uma das 6 técnicas. Apenas uma. Não tente implementar todas de uma vez. Escolhe a que mais ressoou com você. E pelos próximos 7 dias, aplica essa técnica consistentemente na sua vida. Se você escolheu dicotomia da facilidade, passa hoje mesmo redesenhando seu ambiente para tornar o certo fácil. Se escolheu economia de decisões, identifica hoje uma decisão que você toma múltiplas vezes por dia e cria uma regra fixa. Se celebrou pequenos avanços, começa hoje um diário de vitórias. Se celebrou o propósito magnético, senta hoje e vai fundo no seu para-quê até achar algo que realmente mexe com você. Se escolheu transformação alquímica, define hoje como vai usar suas preguiças como recompensas. Se escolheu responsabilidade radical, escreve hoje todas as suas desculpas, risca tudo e lista ações concretas sob seu controle. Faz uma, apenas uma, mas faz com seriedade, com compromisso, com a mentalidade estoica de que você está moldando seu caráter, não apenas tentando uma técnica de produtividade, porque é isso que diferencia estoicismo de qualquer outro sistema. Não é sobre fazer mais, é sobre se tornar mais. Não é sobre produtividade externa, é sobre excelência interna. E eu prometo para você, se você aplicar isso com seriedade, daqui a 7 dias você vai olhar para trás e não vai acreditar na mudança. Não porque você virou uma pessoa perfeita, mas porque você deu o primeiro passo real para sair da posição de vítima das circunstâncias e assumir a posição de arquiteto da sua própria vida. E esse primeiro passo é o mais importante de todos. Marco Aurélio escreveu: a vida útil de uma pessoa é curta. Use ela sabiamente. Você tem uma vida, uma única vida. Quantos anos você já perdeu? E se você quer continuar essa jornada de transformação usando filosofia estoica aplicada à vida real, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu posto conteúdo toda semana sobre como usar estoicismo de forma prática, concreta, sem enrolação, sem teoria vazia. É sobre aplicação real que gera resultados reais na sua vida. Lembra, conhecimento sem ação é ilusão.
Você assistiu esse vídeo inteiro, aprendeu 6 técnicas poderosas. Agora, vai lá e aplica pelo menos uma, só uma, mas aplica, de verdade. Porque os estoicos não eram teóricos, eram praticantes e você também precisa ser. Nos vemos no próximo vídeo e até lá, como Marco Aurélio diria, viva cada dia como se fosse o último, mas planeje como se fosse viver para sempre. Valeu!